Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 951 blogs diários e minguando até 339 dias, 23 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 951 blogs diários já produzidos. Título: Armazenamento. Título: Armagedon, a batalha final. Né? Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com este título. Eu estou na parte 3 deste título. Faça esta percepção, ok? Subtítulo: Armazenamento de dado construindo um cenário. Muitíssimo interessante esse subtítulo. Se vocês não acompanhou, né, até aqui, se você chegando nesse blog diário específico, se estiver chegando agora, é só vocês acessarem a descrição. A abertura deste subtítulo, armazenamento de dados, está na descrição do vídeo. Faz esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Eu estou na parte 11 desse subtítulo, armazenamento de dados, construindo um cenário muitíssimo interessante, e tem muitas outras coisas que vai ser dito dentro desse blog diário que vai deixar a sua consciência transparecida, que vai deixar o seu corpo transparecido, conectado com Deus, e vai entender as particularidades, muitas coisas que vai te deixar bem conectado com Deus, entendendo cada coisa que está sendo dito dentro desse blog diário, certo? Entenda isso, vai depender muito daquilo que você está ouvindo, da forma que você está fazendo a percepção, daquilo que você está entendendo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4, a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Aproveite o seu tempo, dedique a este blog diário e deixe de ser essa vítima social. Faça isso e faça por você mesmo. Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo e aproveite o seu tempo com este blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, e tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e no card tem também essa playlist melhor das melhores, certo? No, eu relaciono duas playlists no card, O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários e essa playlist melhor das melhores com 9 blogs diários. Muito interessante para vocês fazer o trabalho de conscientização por essas duas playlists. A playlist O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários serve para você fortalecer o seu corpo expressivo, e esse playlist melhor das melhores é a evolução do blog diário, para você entender como isso funciona dentro do blog diário, ok? Faça esse trabalho de conscientização pelas essas duas playlists muito interessantes que está no card do vídeo. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim?
promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida? Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional dos corpos. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Este é o subtítulo Armazenamento de Dados, Construindo um Cenário, parte 11, muitíssimo interessante. Se vocês não viram a abertura desse título, você vê, está na descrição do vídeo. Se você não viu o blog antes desse, está na descrição do vídeo, é o primeiro link da chavinha da descrição do vídeo. Muito interessante vocês fazerem o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito prático, certo? Aproveite os seus tempos, sabe, dedicando, certo? Vocês não precisam sair do blog diário para vocês acessar um blog antes, um blog depois, para você entender a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a playlist, está indicando as playlists, sabe? A leitura corrida de tudo que foram dito nos 4 últimos blogs. Essa descrição é muito, mas muito produtiva e muito proveitosa. Quando você dedica o seu tempo a ela, você ganha conscientização de todas as formas. Vamos lá fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar a Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura. Deus criou o corpo na matéria e formou o corpo no espírito. Isto explica que o corpo, o corpo matéria, o corpo material é a glorificação. O corpo material é a glorificação da consciência da raiz de um corpo simples, de entendimento simples. E que na formação, a glorificação passa a ser através da frutificação desta consciência raiz. O corpo físico passa a ser apenas o mediador sobre a forma de frutificar e explicando cada corpo em específico. Faça uma percepção que a formação explica o fruto diretamente e o fruto verdadeiro explica a consciência raiz. Ambos têm que estar conectados, corpo e consciência desta consciência raiz. E consciência desta consciência raiz. Ambas têm que estar conectados, corpo e consciência deste corpo raiz. E tudo será um só, palavra, vida e corpo, e a forma correta de frutificar. Esta é a forma correta de frutificação, e com esta forma, todo o seu corpo será luz para o seu caminho, todo o seu corpo será luz para o seu caminho. Corpo glorificado ou corpo transparecido, e isto só será capaz com a forma correta de frutificar. Se negar o seu fruto, o seu corpo também fica negado. E se negar outro corpo por um equívoco na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, o seu corpo também fica negado por Deus, por intenção própria, na negação dele. E tudo isto explica a liberdade que Deus dá para os corpos e flexionando para que ele tenha a sua intenção própria na sua forma correta de frutificar, explicando a consciência raiz e o ato manifesto desta consciência, e explicando força movendo força, e explicando força movendo força. E esta força pode ser
atrativo desde que eu conecte a intenção correta dela. E quando caindo no poder público diretamente, quando caindo no poder público diretamente. Você vê que tudo que nós relacionamos, sobre aquilo que é presença, nós explicamos os nossos corpos emocionais diretamente. Presença, todo o corpo é presente, ele está presente no tempo, ele relaciona o tempo. Então tudo que está na nossa vista, nós estamos relacionando ao tempo das coisas. A forma de frutificar, ela está relacionada ao tempo, certo? A nossa vista, ela determina cálculo preciso sobre aquilo que está relacionando uma coisa e outra, certo? Se antigamente, hoje tem esse blog diário que está dando muitas instruções ideológicas sobre aquilo que tem na Bíblia significativa e sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Hoje é muito claro isso. Mas antigamente, se você não tivesse conhecimento nenhum, você estivesse conectando os tempos corretos das coisas, você poderia interpretar um pouco essa Bíblia significativa mesmo sem esse blog diário. Antigamente, o tempo, né? Você entender os processos, tempo das coisas, você consegue ver que tudo é um ciclo que vai movendo sobre uma coisa e outra. E muitas das vezes o que está nas nossas expressões representa as nossas formas de frutificar. E essas formas de frutificar, ela vai estar no tempo ou vai estar no poder público. Faça essa percepção a princípio, ok? Então, Deus criou o corpo na matéria e formou o corpo no espírito. Então, Deus criou o corpo na matéria e formou o corpo no espírito. Antigamente, bem no início, né, eu tinha dito nos blogs diários que Deus tivera criado o corpo fora da matéria, bem no princípio. Por quê? Vamos supor que Deus está vendo ali duas pessoas, dois espíritos que é igual a ele, porque Deus tem percepção naquilo que se move na sua frente e vê isso. Então, Deus pode decidir, falar assim, eu vou colocar essa pessoa na matéria. Porque isso está na consciência de Deus, isso é uma percepção divina. Se é uma percepção divina, Deus pode colocar aquela consciência dentro da matéria e fazer com que aquela consciência mova aquela matéria, certo? Tudo que move do lado de Deus, que está com Deus, é o poder de Deus, e certo, ele pode ter a percepção de uma coisa e outra, certo? E é isso que faz ele ser o criador de todas as coisas, certo? Mas entenda que há uma possibilidade de Deus planejar isso na sua forma. Antes que ele cria o corpo material, há uma possibilidade dele criar isso antes que ele coloca o espírito dele na matéria. Antes que ele coloque esse espírito na matéria. Entenda isso. Existe essa possibilidade. No blog mais à frente nós vamos deixar isso claro para a gente entender essas possibilidades, ok? Então entenda isso, ó. Deus criou o corpo na matéria e formou o corpo no espírito. Isto explica que o corpo material é a glorificação da consciência raiz de um corpo simples, de entendimento simples. Então, quando nós estamos presentes no corpo, quando a gente estamos presentes no tempo com nossos corpos se tornam a glorificação, ele é glorificado, porque nós temos matéria, você vê que eu estou movendo, então isso é uma glorificação. Você pode dizer, nossa, como que essa pessoa consegue mover esse corpo com um movimento preciso, com os cálculos precisos? Eu mexo com os meus dedos, eu estou intencionando isso, como que ele consegue fazer isso? É uma coisa bem, sem explicação para uma mente comum, certo? Se você for fazer percepção, eu quero mexer com os meus dedões, você vai ver que isso é uma coisa perceptiva. Como é que você faz isso? Se for, não tem explicação. Se você for centralizar como é que faz isso, você vai entender que não explica, isso não explica. Como é que se explica isso? Então o homem vai ficar feio. Isso é uma glorificação, porque você tem as coordenação correta para mover o seu corpo como você quer mover o seu corpo. Isso é uma glorificação. Você movimenta essa matéria, tá vendo? Carne aqui, isso vai falecer. E esse espírito que está movendo essa matéria, é esse espírito. Você não tem explicação para ela, você não vê nada, você vê as coordenação dela, você vê os movimentos dela, você está vendo que ela está sendo glorificado, mas você não consegue explicar essas coisas, certo? Deus, ele consegue explicar, e as pessoas hoje, com esse blog diário, eles vai poder fazer a percepção, que é o espírito ou a alma que as pessoas falam que move essa matéria. É isso que move a matéria. Então faça essa percepção a princípio para vocês entenderem, certo? E dividir que é no corpo que está a glorificação, porque nós estamos na vista de um e do outro, nós vê Deus, o espírito da pessoa se movendo, então isso é uma glorificação. Independente se a pessoa está com crise ou não está com crise, ela tem esse poder de ser glorificado,
certo? É de estar sendo de gloriar esse corpo e mostrando os movimentos corretos daquilo que ele está calculando com a sua mente. Tudo é um cálculo preciso para você fazer certo movimento. Como é que uma pessoa sobe no palco e dança? Com aqueles movimentos precisos, com aqueles treinamentos preciso, como é que a fala da pessoa fica tudo alinhado sobre uma coisa e outra? Como que isso acontece? São coisas inexplicáveis, certo? O homem, ele não tem essa percepção, mas tudo isso é uma glorificação. Quando ele consegue fazer essa percepção, ele começa a entender que o corpo do homem é glorificado. Ele é glorificado juntamente com Deus. Quando ele faz essa percepção, ele entende que nós somos seres humanos, que nós somos igual a Deus, certo? E que nós estamos movendo uma matéria e que nós estamos sendo glorificados. Então, Deus criou o corpo na matéria e formou o corpo no espírito, né? Ele formou um corpo no espírito. Isto explica que o corpo material é a glorificação da consciência raiz de um corpo simples, de entendimento simples. E que na formação, a glorificação passa a ser através da frutificação desta consciência raiz, né? Quando você, na formação de Deus, lá no paraíso de Deus, nós éramos glorificados na matéria, da forma que eu estou falando, nós éramos glorificados diretamente na, terra, na matéria. Mas hoje, com a formação de Deus, Deus passou a ser glorificado nas vistas das pessoas. Se seus olhos são bons, todo o seu corpo são luz. Se seus olhos são bons, todo o seu corpo são glorificados. Então, tudo vai depender das formas, daquilo que você está avistando, as formas perceptivas, certo? E faz essa percepção. Então, no íntimo, você é glorificado juntamente com Deus, e quando você tem uma vista boa, você também passa a ser glorificado juntamente com Deus, diretamente na matéria. E tudo isso é um processo. Mas veja que nos seus frutos, finalmente, quando você estiver frutificando, tiver a conclusão final que os seus olhos são bons, os seus frutos são bons, certo? Nem sempre você vai ter uns olhos bons, e nem sempre você vai ter uma vista boa, e nem sempre você tem uma forma de frutificação boa, porque você vai estar equivocadamente hoje, no tempo ideológico, isso ganha grandes e muitas complexidades. Então, entenda, faça essa percepção. E que na formação, a glorificação passa a ser através de frutificação desta consciência raiz. Então, para simplificar a coisa, né? Quando Deus cria o homem na matéria, o homem é glorificado diretamente na matéria. Quando Deus forma o homem é glorificado pela forma de frutificação. Tudo aquilo que está na vista do homem, o homem passa a ser glorificado. Ou seja, você precisa ver o resultado final daquilo que as pessoas estão glorificando, aquilo que está frutificando, para saber se ela está ou não conectada com Deus, certo? E às vezes não tire conclusões precipitadas. Principalmente essas pessoas que estão rastejando dentro da sociedade, que nem uma serpente, que nem uma víbora dentro da sociedade, um corpo inconsciente, sabe? Se acalma, sabe? Se você está ouvindo aí, você não tem ciência de nada que eu estou falando, se acalma seu coração, vai com calma, tranquilo, sabe? Se você está rastejando dentro da sociedade, fica calmo, tranquilo. Se você está inconsciente, não está entendendo nada, fica calmo, silêncio, deixa Deus falar com você no seu íntimo, sabe? Deixa Deus convencer você dessa desgraça, desse pecado, qualquer coisa. Entenda isso? Para que as suas vistas fiquem bom e para que você tenha condições de acrescentar isso nas pessoas. Então, quando Deus tiver criado o homem é glorificado na matéria diretamente. Aqui no Cristo nós somos glorificados na frutificação, na forma de frutificar diretamente, certo? Entenda isso? E o corpo ele vai ficar bem separado. Tudo que você dá diretamente no corpo, você vai dar um fruto encalhado, você vai dar um equívoco, vai criar bullying das pessoas, vai fazer bullying com as pessoas, vai criar várias coisas equivocadas diretamente no corpo, certo? Para você frutificar bem, você tem que frutificar bem, tem que ver ainda se o seu fruto vai estar na pessoa, se a pessoa vai falar assim, olha que pessoa boa, olha que profeta sábio, que pessoas de Deus, que pessoa tranquila, o fruto está aparecendo em você, seja lá que você está conectando com Deus, ou seja lá que você está conectando com o homem, tudo vai passar a ser a mesma coisa, desde que você entende a sua realidade, a sua perfeição, qualquer coisa, certo? Tudo vai estar na sua vista, independente se você fala do profeta ou se fala de Deus, quando você está conectado com Deus, vai ter tudo a mesma coisa, qualquer coisa que você queira entender, faça essa percepção. O corpo físico passa a ser apenas o mediador sobre a forma de frutificar e explicando cada corpo em específico. Faça uma percepção que a formação explica o fruto diretamente. A formação explica o fruto diretamente. E o fruto verdadeiro explica a consciência raiz.
Tudo aquilo que você estiver dando diretamente na sua vista e for verdadeiro, está conectado no seu íntimo, juntamente com Deus. Você está dando diretamente na sua vista, você é transparente, você é um corpo transparecido, você é um corpo glorificado, você é um profeta de Deus, você fala a verdade para as pessoas, você não engana as pessoas, você não mente a pessoa, você e Deus são uma pessoa só. Você e Deus são uma pessoa só. Se a pessoa falar bem de você, fala bem de Deus. Se a pessoa falar mal de você, fala mal de Deus da mesma forma, porque você é uma conexão, você é uma coisa única, você e Deus são uma coisa única, você é um corpo único, vocês e Deus são um corpo único, vocês são uma só coisa, certo? Se as pessoas te negar, eles também negam a Deus. Quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando você não mente, quando você não quer tirar proveito da sociedade, quando você não quer trair a sociedade, quando você não quer trair sua esposa, quando você não quer trair sua mãe, o seu pai, quando você não quer trair o seu irmão, quando você tem boas intenções, você e Deus é um só. A pessoa pode dizer para ele: nossa, que profeta anticristo, que pessoa mais negada. Tranquilo, você e Deus é íntimo. Você sabe disso, não é? Então tá tranquilo, deixa as pessoas falar, certo? Se está nas mãos de Deus, se você e Deus são íntimos, você está na mão de Deus. Deus vai abrir a porta para você, é Deus que vai fazer as coisas acontecer na hora certa. Se tiver de passar por disciplina, pode fechar a porta também, porque todos os atos missionários passam por dificuldade. Veja aí dentro do meu trabalho, eu sempre estou demonstrando isso. Eu não tenho benefício nenhum, não tenho regalia nenhum para mim estar apresentando este blog, certo? Eu fui do meu jeito, da minha força, e certo, comprometendo minha renda para mim comprar alguma coisa ou outra, comprometendo isso, certo, quebrando barreiras sobre aquilo que é relacionamento pessoal, sobre uma coisa e outra, e estou indo, não vi benefício nenhum, entenda isso, certo? Deus pode trazer um conforto, pode trazer um alívio, pode trazer, pode, mas aqui o que eu estou conduzindo aqui, eu estou levando dessa forma, do jeito que está sendo, ou seja, não pense que você vai estar conectado com Deus, que você vai ter regalia, que você só vai ter benefício. Principalmente no tempo de Guerra Fria, você tem que se esforçar. Tudo é conquistado com esforço, com dedicação. Hoje é tudo isso. Você toma tudo nas forças. Você vai para o reino de Deus. Hoje você cria ideologia, você toma tudo na força. Para Deus, você toma tudo na força, força bruta. Aí as pessoas vão olhar para você: nossa, que anticristo, nossa, que pessoa negada. Você entendeu que você é íntimo. Segue o seu caminho, tranquilo, tá? Tranquilo, você e Deus é um só. Tá falando mal de você, tá falando mal de Deus, tá falando bem de você, as pessoas o fruto tá aparecendo nela, ou então até mesmo Deus está aparecendo diretamente nele, está ouvindo diretamente a voz de Deus, tranquilo, tá tranquilo. A intenção final é essa. Entenda isso. Então faça uma percepção que a formação explica o fruto diretamente, o fruto verdadeiro explica uma consciência raiz. Ambas têm que estar conectado, corpo e consciência desta raiz. Ambas têm que ser uma coisa só. O que é no íntimo também está no seu corpo, está no seu fruto, tem que estar no seu fruto. Ambos têm que ser uma coisa só. E tudo será um só, palavra e vida. Palavra e vida e corpo. Palavra, vida e corpo. A forma, agora veja que esse corpo está presente no tempo. Agora a forma de frutificação tudo vai estar no tempo agora. Ó. Palavra, vida e corpo agora, a nossa vista, a nossa forma de frutificar, tudo vai estar no tempo. O corpo representa a presença do tempo e a vista representa tudo aquilo que está no poder público, representa o tempo, esse tempo maior, grandioso de Deus, certo? O corpo em específico emocional representa um espaço de tempo, significa que você tem um tempo para viver, você tem um tempo para nascer, um tempo para morrer. Final, pronto, esse é o tempo do corpo. E Deus está habitado em tudo aquilo que estiver exposto ao sol, representa o poder de Deus, representa a glória de Deus, representa o tempo de Deus. Você não determina nada no tempo, você não determina nada no poder público, você pode relacionar coisas pessoais, as suas formas de frutificar, a conexão com Deus, existe essas particularidade de conscienciação de cada corpo em específico, está entendendo aquilo que Deus represente na sua vida e aquilo que o relacionamento social represente para você na sua vida. Ambas têm as suas importâncias bem, mas bem divididas, certo? Nenhum do outro mistura. Nada no seu íntimo mistura, nada no seu íntimo pode misturar com aquilo que está na sua vista, com o seu relacionamento, porque você e Deus são um só. E isso unifica você e Deus. Então você não pode trocar o que é interior pelo aquilo que está na sua vista. Nada que estiver na sua vista pode ser trocado nem contradizido. O máximo que você pode fazer é pedir um relacionamento unificado e acrescentar isso para sua esposa. Quando você está realmente conectado, você vai ter ótimas condições,
para acrescentar isso para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você vai ter condições de fazer isso de uma forma correta e até mesmo de disciplinar as pessoas, que hoje a disciplina vem por ideologia, por unificação dos corpos, a disciplina vem por ideologia, unificação dos corpos, e fica todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo, qualquer coisa. Então, a consciência desta, então entenda isso, ó, o fruto verdadeiro explica a consciência raiz. Ambas têm que estar conectado corpo e consciência deste corpo raiz. E tudo será um só, palavra, vida e corpo. Agora a forma de frutificar, né? E a forma correta de frutificar. Esta é a forma correta de frutificação. E com esta forma, todo o seu corpo será luz. Com esta forma correta de frutificar, todo o seu corpo será luz. Né? Quando você transparece da raiz para o corpo, para a sua vista, para a sua frutificação, quando você transparece do interior para o exterior, você manifeste isso bem, você frutifique bem, você acrescente bem, você está conectado com Deus no seu interior, perfeito. E com esta forma, todo o seu corpo será luz para o seu caminho, né? Tudo será uma coisa bonança. Até mesmo as pessoas que estão do lado dizendo para você, olha que anticristo, às vezes as pessoas vêm com a ideia em crise ali. Se você tem uma vista boa, você pode transformar aquela ideia em uma oração. Às vezes a pessoa não está em crise, ela está te pedindo ajuda e fala, poxa, eu estou tão aqui nas trevas, sabe? Como é que você está? E muitas das vezes ela apresenta criticando você, ela quer uma ajuda de você criticando, te atacando. Você tem compaixão dessas pessoas? Não, vou ajudar essa pessoa. Ela está pedindo ajuda, ela não está me criticando diretamente. Você pode fazer essa percepção, inverter aquilo que está na vista dela. Falar, irmão, vou te ajudar. Ah, mas eu estou maltratando você, estou fazendo aquilo. Não, eu decidi te ajudar e vou te ajudar. Vou fazer isso. É, vou fazer isso e pronto, acabou, entendeu? E você decidiu isso, você com boas intenções, você consegue fazer que aquela pessoa supere, certo? Com uma expressão boa, dedicando as formas, vendo o que ela está realizando, aonde que está a crise dela, você vai fazer um mapa, um mapeamento daquilo que é armazenamento de dados, aquilo que está atrapalhando a vida dela, certo? Aquilo que está na mente dela achando que é verdade, cheio de crise dentro da ideologia dele, dentro do corpo dele cheio de crise, você pode fazer arrancar tudo ali, pode arrancar. É uma intercessão boa, com boas intenções, você arranca qualquer mal de dentro da pessoa. Só você pegar, se ajunta a Deus, você é um com Deus, nesse tempo você já é um com Deus, você vai tirar qualquer crise de pessoa, vai tirar. Ah, mas a pessoa está muito crise. Não. Olha para ela, certo? Olha os movimentos dela. Se ela está pedindo, se ela tá pedindo ajuda, você de uma forma ignorante, estúpida, te desprezando, você pode fazer isso se você quiser. Entenda isso, certo? Entenda isso. O corpo glorificado ou o corpo transparecido. Então, o caminho, né? Quando você está conectado com Deus, tendo a forma correta, você transparece isso no seu fruto, aí você vai ter um caminho de luz, né? O corpo será luz para o seu caminho, o seu corpo será luz para o seu caminho, ou pode entender corpo glorificado ou corpo transparecido. E isto só será capaz com uma forma correta de frutificar, né? Se negar o seu fruto, o seu corpo também fica negado. Quando você nega o seu fruto, seu corpo também fica negado. É um reflexo. É uma coisa que você está dando o seu fruto equívoco, seu corpo vai ficar trevado. Quando você dá diretamente no fruto de uma forma equivocada, seu corpo fica treva, pode olhar aí. E se negar outro corpo, essa parte aqui é muito interessante, foca nisso aqui, vamos lá, ó. E se negar outro corpo por um equívoco na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, você está dando uma coisa equivocada, está dando diretamente nas pessoas. Sabe aquela pessoa que eu falei para você que está te criticando, certo? Que você tem boas intenções? Eu mudei a forma de relacionar ele, porque ele está desabitado de você, ele está numa crise, certo? Você tem uma intenção boa, mas aquela pessoa que está desabitada em você com treva, veja só o que ele pode absorver. Ó, e se negar outro corpo por um equívoco na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, o seu corpo também fica negado por Deus e por intenção própria, na negação dele. Enquanto esse corpo está encalhado e não estiver conectado com Deus, se você se esforçou bastante, falou assim, eu quero ajudar essa pessoa, e você viu que você não conseguiu, você sabe que ele não terá conexão com Deus. A única pessoa,
O único ser soberano que é capaz de convencer as pessoas de pecado é o propriamente Deus. Não é você, não é outra pessoa, é Deus. Se ele não está conectado com Deus, ele vai estar negando, né? Ele vai estar negando outro corpo e ele vai estar negando a si mesmo. Ele vai simplesmente estar negando. Esse está desconectado, certo? Você se esforçou bastante, eu não consegui, eu desisto, blá, blá. Vai viver a sua vida, deixa essa pessoa se resolver com Deus, certo? Às vezes você não conseguiu, pronto, você assume que você não conseguiu e deixa a pessoa se virar, certo? Com Deus. Ou seja, vamos recapitular de novo, ó. E se negar outro corpo por um equívoco, né, na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado. O que é fruto encalhado? Inveja, ciúme excessivo, pessoas que estão bem conectadas a esse corpo emocional, tudo encalhado na vida dele, tudo é emocional, o dinheiro é mais importante, o sexo é mais importante, esse profeta é uma pessoa falsa, ele não é anticristo, eu não quero saber dele, ele não é nada com Deus, ele está querendo fazer isso para ganhar dinheiro, ele quer ficar rico, blá, 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 blá. Vamos supor que ele está nessa postura aí e você não conseguiu. Tudo que você fez, você não conseguiu. Então, vamos recapitular de novo. Ó. E se negar o outro corpo por um equívoco na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, o seu corpo também fica negado. Essa é a consequência para as pessoas que negam aqueles que são filhos de Deus, aquelas pessoas que são de Deus, aquelas pessoas que são enviadas. Então, essas são as consequências. Ó. E se negar outro corpo por um equívoco, na forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, o seu corpo também fica negado por Deus por intenção própria, né? Porque a intenção dele está habitado por intenção própria. Ele tem uma intenção má, ele está relacionando isso mal, entende? Ele não está conectado com Deus, ele está negando outro corpo, também está negando. Quando ele nega outro corpo, ele também nega Deus. Então, ó, por Deus, ele fica negado por Deus, e, né, intenção própria na negação dele, né? Na negação dele. Ele nega a si mesmo, também nega a Deus, nega a sua fonte, também nega a Deus. Ele fica totalmente desconectado de Deus, desconectado também da forma correta de frutificar, e ele não tem condições de acrescentar isso para as pessoas. Não tem. Não são todas as pessoas que têm condições de amar outras pessoas. Entende isso? Para ele ter condições, ele tem que se conectar a Deus ao seu interior e ter possibilidade de acrescentar isso. Existem formas diferentes de você estar entendendo aquilo que é acrescentar, são coisas sem interesse, certo? E é uma graça sobre graça. E existe aquela forma objetiva, onde nós trabalhamos e vivemos do suor do nosso trabalho, certo? E nós fazemos comércio disso, certo? Faça essa percepção dessas duas divergências, o que tem dentro da sociedade, que complica muito as nossas consciências. Mas você entende, no tempo de Emanuel, por exemplo, quando ele, a último respiro dele, ele estava terminando ali, né, a sua vida, estava, o último respiro dele, ele olhou para o alto e diz: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Esse espírito que ele estava entregando era um ponto de vista onde as pessoas poderiam ser, renovar as suas formas de frutificar, poderia se conectar com Deus no seu interior, fazer essas conectar, que nem você está ouvindo hoje. Mas você compreenda que a forma de frutificar naquele tempo, ele negou que foi aquele corpo foi negado, tudo ficou complicado, negou, deu, né? Depois Emanuel também disse: Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Então ele estava desconectando de Deus, estava formando uma imagem do Jesus do relacionamento social, as pessoas poderiam ter uma expressão boa, poderia ter um fruto bom, a partir do momento que ele tinha essa conexão com Deus diretamente, e hoje ele tem esse blog diário que ensina várias possibilidades, mas veja, as expressões de Emmanuel são precisas para vocês entenderem as complexidades da negação, daquilo que nós, desses princípios de formação daquilo que nós estava começando uma guerra fria, um corpo ideológico, unificação de uma coisa e outra, até que volta esse blog diário de novo para conectar as pessoas no seu interior e ter as formas corretas de novo de frutificar. Veja, parou lá no processo. Emmanuel diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, por que me abandonou? Por que você desconectou de mim? Por quê? Por que você desconectou de mim? Agora as pessoas não vão conhecer o meu íntimo, não vão conhecer também a ti. Por que o Senhor fez isso? Por que você fez isso? Entende isso explica muito essa expressão. Vamos recapitular de novo a expressão para dar essa conexão. Vamos lá, ó. E se negar outro corpo por um equívoco, a forma correta de frutificar, assim como um fruto encalhado, o seu corpo também fica negado por Deus, por intenção própria na negação dele.
por intenção própria da negação dele, certo? Emanuel tinha consciência disso, portanto que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o seu espírito, e clamou a Deus: Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que desconectaste de mim? Por quê? Né? Por quê? Por causa, né? Entenda isso. Vou deixar aqui para ficar bem simplificado, porque existem várias ideologias. Se eu for buscar expressão, eu posso complicar as coisas. Tudo isto explica a liberdade que Deus dá para os corpos e a flexibilidade para que ele tenha a sua intenção própria, para que essa consciência raiz tenha a sua intenção própria, para que essa consciência raiz tenha a sua intenção própria. Se essa consciência raiz for uma intenção de conectar a Deus, então os seus frutos vai ser bom, ele vai ter possibilidade de acrescentar isso a outras pessoas. Entende isso? Então, vamos recapitular de novo. E tudo isso explica a liberdade que Deus dá para os corpos e a flexibilidade que ele tem na sua intenção própria, na sua forma correta de frutificar, e explicando a consciência raiz, né, aquilo que você está conectado no interior com Deus, e o ato manifesto desta consciência, e explicando a força movendo força, força movendo força, explicando força movendo força, explicando força movendo força. E esta força pode ser a atrativo desde que eu conecte a intenção correta dela, né. Se ela a intenção é correta, ela pode ser atrativa, certo? Muitas das vezes a atração, ela vem quando a pessoa tem uma boa intenção, eu abro a porta para a pessoa frutificar em mim. O que que eu abro a porta? Eu entendi, eu poxa, que fruta da pessoa ali interessante, que pessoa simpática, que pessoa legal. Eu deixo ela se espelhar em mim, eu permito, falo assim: "Nossa, eu estou feliz por conhecer pessoas legal, por conhecer", então eu vejo que ela está conectada com Deus, eu abro a porta, então ela se transparece para mim. Então isso se torna atrativo. As pessoas boas são atrativas, as pessoas boas formam um ambiente bom para você, as pessoas boas te conectam em lugares perfeito, bom para você se realizar. Isso te dá uma ideia de você estar seguro, porque aquelas pessoas são pessoas de confiança. As pessoas que não são de confiança são pessoas trevosas, elas vão te trazer uma complexidade na expressão dela, vai te trazer uma ameaça. Ela não é uma pessoa educada, não é uma pessoa simples, é uma pessoa que quer mudar as coisas. Então, quando você abre as portas para as pessoas boas, você deixa aquele reflexo dela em você, certo? E tudo isso passa a formar um ambiente e você devolve isso para ela. Ah, eu também tenho uma forma boa de acrescentar. Você também é essa pessoa legal, sabe? E aí ele pega aquela frutificação, poxa, nós estamos bem diante de Deus, nossos corpos estão transparecidos, nós estamos sendo glorificados com Deus. Que ambiente bom. Vamos repetir isso mais, vamos fazer isso mais vezes. Eu estou muito feliz, eu estou aproveitando o meu tempo com você, você é essa pessoa incrível, certo? Entenda isso. Então, e explicando a consciência raiz, o ato manifesto desta consciência, explicando a força movendo força. Esta força pode ser atrativo desde que eu conecte a intenção correta dela. Temos a intenção correta dela, com a intenção correta de frutificar, então ela é atrativa. É uma coisa que ela está dando, ela está acrescentando para mim de graça, e tudo isso é bom. E quando caindo no poder público diretamente, né, existe uma forma que eu posso ser administrativo do poder público, né, eu dou diretamente no poder público, e existe essa forma de eu estar, dando um fruto para acrescentar na minha esposa, para que ela receba este meu fruto, e o meu fruto aparece nela e o fruto dela aparece em mim, certo? Quando eu recebo, abro as portas para os meus irmãos, para ele que frutifique em mim, automaticamente nós dois estamos sendo glorificados, e eu não perco nem ela perde, qualquer coisa. Então nós dois estamos sendo contentados com essas expressões, com aquilo que nós estamos dando fruto, tudo está sendo de graça, nós estamos vendo aquilo que as nossas importâncias em outras pessoas, e tudo isso fica bem relacionado, certo? E tudo isso é questão. Se eu nego a minha esposa, por exemplo, eu fecho as portas. Não, você não vai frutificar aqui, você está muito trebado, blá 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 blá, tal, 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 tal. Às vezes nem está lá, às vezes está aqui mesmo, um orgulho, um furto encalhado, um orgulho que eu criei, né, um ressentimento, uma coisa que eu não estou abrindo a porta porque eu estou muito apegado às minhas coisas objetivas, meus frutos estão encalhados, certo? Eu estou fazendo isso. Nem se a minha esposa fizer alguma coisa equívoca, eu preciso me remoer a isso, certo? Porque o que é mais importante são aquilo que está em mim, aquilo que está conectado em mim, Deus. Ele me orienta, certo? Se
A pessoa que teve outras formas de frutificar, eu tenho que, de uma certa forma, entender as suas formas, certo? Que ela seja sincero, né, que seja transparente da mesma forma, certo? Não significa que a pessoa, eh, que ela tenha a sua forma de frutificar de uma forma independente, não significa que ela é pessoa ruim, nem significa que ela é uma pessoa boa. Ela só não quer unificar com você. Ela tem essa escolha, tem essa liberdade. Todos nós temos essa liberdade da mesma forma, certo? Entenda isso. Tranquilo que temos. Só fazer a percepção e tudo fica bem, certo? E vocês verem a importância um no outro, tranquilo também. Unifique os seus frutos, tudo vai continuar perfeito como está, certo? Que Deus é perfeito. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você estiver entendendo que isso está acrescentando para você. Ah, não está acrescentando. Essa pessoa é muito anticristo, é muito chato, é muito arrogante, muito estúpido. Desliga o vídeo e segue o seu caminho perfeito para mim. Tranquilo. Não conheço você, você não me conhece, tudo bem, sabe? Não vai me afetar em nada. Tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.